E aí pessoal, Gilson aqui na área novamente para mais um vídeo sobre Wireshark e telefonia IP. Esse aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente, tá? Então vou estar respondendo algumas das principais perguntas que me fazem diariamente aqui no canal. São perguntas bem interessantes, tá? Então vou estar falando um pouquinho, discutindo um pouquinho sobre cada pergunta também, contando um pouco de história e dando vários exemplos aqui de uso do Wireshark, por exemplo. Então vou estar falando sobre o Wireshark de uma forma um pouco mais genérica. Então acompanha aqui, dá um like, se inscreve no canal, deixa algum comentário e roda a vinheta. Muito bem, pessoal. A primeira pergunta que eu vou estar respondendo aqui é: o que é o Wireshark? Tá, então o Wireshark basicamente é uma ferramenta de captura de pacotes em tempo real. Então quando você tem dispositivos se comunicando através da rede, você não consegue visualizar o que está ocorrendo, a não ser que você capture os pacotes na rede para você poder monitorar a comunicação entre esses dispositivos. E essa captura pode ser feita em tempo real através do Wireshark. O Wireshark ele captura o tráfego e ele também te apresenta de uma forma didática, simples e intuitiva para que você possa analisar. Essa captura pode ser tanto local na tua interface de rede quanto remota. Então tem um vídeo meu aí no canal que fala sobre isso, que explica como é que você faz a captura tanto local quanto remoto, ou seja, você tem o Wireshark rodando lá em um servidor, então você pode capturar os pacotes daquele servidor a partir da tua própria máquina. Além disso, o Wireshark ele recebeu esse nome em 2006, tá? Antes ele era conhecido como Ethereal. Eu lembro que em 2006 eu ainda estava estudando para certificação CCNA. Quando eu ouvi falar do Ethereal e eu baixei ele para fazer alguns testes, eu fiquei bem impressionado. Tá? O que me chamou muito a atenção foi justamente a correlação que ele tinha do modelo OSI com a apresentação da estrutura dos pacotes ali no Wireshark. Isso daí me chamou a atenção na hora. Tá? Quem já fez algum curso CCNA sabe que eles martelam isso aí na nossa cabeça até que entre, né? Então eu estava com os conceitos no modelo OSI bem fixados naquela época, e quando eu olhei o Wireshark, eu olhei, poxa, camada de enlace, rede, transporte, seção, eu achei tudo isso muito bem apresentado ali no Wireshark, isso me chamou muito a atenção na época. Então a principal função do Wireshark nesse caso é você poder coletar o tráfego de rede e também analisar ele de uma forma bem detalhada para que você possa abrir cada pacote de rede. Ele decodifica automaticamente a estrutura de acordo com a RFC e agrupa os cabeçalhos de acordo com o modelo OSI. Tá? Então, de forma muito simples, didática e rápida para fácil interpretação. O Wireshark ele é open source, tá? Então ele tem o seu código aberto, então possui uma comunidade extremamente ativa, fazendo diversas implementações de novos protocolos e também corrigindo eventuais bugs que possam vir a aparecer. Tá? Não possui custo algum para você fazer o download e utilizar, então basta você acessar wireshark.org, vai lá na seção de download e baixa e instala. O Wireshark roda tanto em Windows, quanto Linux, quanto macOS. Então basta escolher ali qual que é a plataforma que você utiliza e clicar em baixar. Ele funciona exatamente da mesma forma, independente de qual sistema operacional você trabalha. Bem, o Wireshark ele permite a filtragem do tráfego de rede. Tá? Ou seja, ele possui um campo para filtros, o que é fundamental para análise. Eu vou estar falando a respeito dos filtros e operadores lógicos para o Wireshark mais adiante. E além disso, o Wireshark ele possui diversas ferramentas para análise, o que facilita muito quando você tem um calhamaço de pacotes ali, milhares, centenas de milhares de pacotes, por exemplo. Então você tem tudo expresso de forma totalmente analítica, né? Então você ficar olhando pacote a pacote muitas vezes não vai te levar a lugar algum. Então você tem que ter uma forma, você tem que ter uma ferramenta de sumarizar, trabalhar alguma estatística em cima desses milhares de pacotes que você tem ali na tua interface. Tá? Então o Wireshark ele tem diversas ferramentas que sumarizam todos esses dados para ti e te entregam os dados tratados já. Então você tem a tela de endpoints e de conversations lá do Wireshark, que eu particularmente utilizo muito. Tá? Então eles literalmente resumem os dados capturados ali para você em questões de quem está falando com quem mandou quantos bytes para quem mandou tantos pacotes para quem. Resumem todos os endereços IPs que foram capturados ali no teu arquivo Wireshark. E além disso, o Wireshark também tem a tela de I/O Graph, que é uma feature ali do Wireshark que eu utilizo muito, que literalmente plota o comportamento do teu tráfego em função do tempo. Então, às vezes você visualizar o tráfego coletado de forma gráfica te ajuda muito a entender certos padrões, certos comportamentos que ocorreram na tua rede.
além do Wireshark, existem outras ferramentas de captura e análise também, que uma delas é o TCP/Dump, por exemplo. Tá? Essa daqui é uma ferramenta extremamente leve e rápido de se utilizar. Ele não tem uma interface gráfica, né? E para analisar poucos pacotes, assim, eu acho extremamente rápido e leve. Tá? Então é uma ferramenta que eu utilizo muito também. Além disso, os dados gerados pelo TCP/Dump podem ser importados para análise com Wireshark também. Tá? Então, às vezes é prático você entrar via SSH em um servidor Linux, dar um TCP/Dump para capturar o tráfego, exporta o arquivo PCAP e analisa com Wireshark. Tá? É uma forma de se trabalhar também. Então, pergunta número 2. Quais são as aplicações de uso para o Wireshark? Então, essa é uma pergunta que me fazem sempre, então eu listei aqui algumas das principais aplicações que a gente mais utiliza no Wireshark. Por exemplo, análise de problemas de rede. Então, lentidão, falhas de conexão, perda de pacotes e problemas de desempenho. Tá? Então, lentidão, você consegue analisar pacote a pacote, ver a diferença de tempo entre um pacote e outro no mesmo sentido. Falhas de conexão, por exemplo, para TCP, você consegue ver a conexão TCP sendo facilmente quebrada ali através do Wireshark. Perda de pacotes, quando você tem um streaming, uma comunicação em série que está sendo enviada de A para B, por exemplo, esses pacotes eles têm um número sequencial, aí você vai lá no receptor e captura o tráfego e você vê o número sequencial 4, 5, 6, 8, 9, 10. Poxa, onde foi parar o pacote número 7? Então isso daí indica que você está tendo perda de pacotes na tua rede. Você consegue facilmente ver isso daí com o Wireshark, principalmente quando você coloca o número sequencial, o sequence number lá, como uma coluna no Wireshark. Tá? Então você consegue ver os pacotinhos sendo enviados na sequência. De repente você vê que tem um gap ali que um dos pacotes está faltando, 3 pacotes estão faltando, por exemplo, ou um pacote chega, outro não, um pacote chega, outro não. Então isso é um comportamento típico de que você está tendo perda de pacote na tua rede e é fácil você analisar com o Wireshark. Tá? Para monitoramento de tráfego, por exemplo, essa aqui é uma outra situação que a gente pode utilizar o Wireshark. Tá? Então ele monitora o tráfego em tempo real. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma, então você deixa ali o Wireshark capturando o tráfego e ele vai apresentando para você em tempo real as informações. Permite o cálculo da largura de banda baseado em protocolos, tá? IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, análise de padrões de tráfego e até mesmo ameaças de segurança. Então eu já utilizei o Wireshark várias vezes para medir cálculo de banda por determinado protocolo. Tá? Então isso daí é muito comum. Você tem a tela de I/O Graph, como eu já tinha falado anteriormente. Essa tela de I/O Graph ela plota para você, te diz o consumo de banda em megabits por segundo, kilobits por segundo, gigabits por segundo, por exemplo. E você está medindo isso diretamente a partir do tráfego de rede. E é literalmente a taxa de bits por segundo que o Wireshark ele plota para você de forma muito fiel ao que foi capturado. Para a parte de segurança de rede, tá? Uma outra aplicação do Wireshark. Então, pesquisadores especialistas em segurança utilizam o Wireshark para identificar e analisar atividades maliciosas de rede, como ataques de intrusão, malwares e tentativa de invasão. Por exemplo, existem diversos vídeos aí no YouTube de pesquisadores, especialistas em segurança, que vão apresentar para vocês como é que um ransomware se comporta do ponto de vista de rede. Então eles vão literalmente apresentar para vocês como é que esse ransomware se propaga na rede utilizando o Wireshark. Então você vai ver o padrão de comunicação, quais as informações que eles trocam, por exemplo. Então tudo isso daí consegue ser analisado de forma bem prática com o Wireshark e é bem interessante. Recomendo que vocês procurem lá para dar uma olhada uma hora sobre isso. Vale a pena ver quais as ferramentas, quais as técnicas, quais as metodologias que eles utilizam no Wireshark para conseguir identificar esse padrão de tráfego, esse padrão de comportamento. Uma outra aplicação do Wireshark, por exemplo, é desenvolvimento de aplicações e depuração. Tá? Aí entra a área que eu trabalho, por exemplo. Eu trabalho na área de desenvolvimento em cima de protocolo SIP. Então, quando eu preciso que determinado equipamento mande um SIP invite com o header call ID com determinada informação, então eu crio o código baseado no que eu preciso, gero um binário, mando o arquivo lá para o equipamento, gero uma chamada e eu tenho que utilizar o Wireshark para capturar o tráfego de rede daquele equipamento para ver se aquilo que eu codifiquei de fato está sendo apresentado ali no cabeçalho, o call ID do protocolo SIP, por exemplo. Então, para desenvolvimento de aplicações não só no protocolo SIP, mas para aplicações web, aplicações de segurança ou mesmo outros protocolos proprietários, muitas vezes a gente utiliza o Wireshark para ver como é que os equipamentos estão enviando tráfego na rede a partir do que a gente desenvolve.
Outra área de atuação do Wireshark que é muito utilizada é para a parte de desempenho e performance. Então, quando a gente fala em desempenho e performance, por exemplo, a gente utiliza o Wireshark para identificar possíveis gargalos, análise de latência e ineficiência na comunicação entre determinados dispositivos. Então, o que a gente fazia muito era injetar um tráfego contínuo na entrada de um equipamento e acompanhava com o Wireshark na saída para ver se todos os pacotes que entraram efetivamente saíram, para ver se o tempo de intervalo entre um pacote e outro correspondia na saída, para ver se aquele equipamento que a gente estava analisando ele inseria muita latência nessa comunicação. Então, tudo isso a gente utilizava o Wireshark para fazer esse tipo de análise. Além disso, o Wireshark pode ser utilizado na área de ensino e pesquisa. O Wireshark é uma poderosa ferramenta para educadores e pesquisadores que desejam literalmente ilustrar os conceitos de rede, tá? Protocolos e análises em suas aulas. Eu já dei muita aula, muito treinamento, muito curso, e eu sempre fiz questão de utilizar o Wireshark para explicar os conceitos de rede ou mesmo os conceitos de voz sobre IP. Ele literalmente ilustra a comunicação de rede de uma forma muito didática. Você consegue exportar a estrutura dos pacotes, você consegue imprimir a comunicação, o flow de comunicação numa rede. Então eu sempre acreditei que o Wireshark é uma poderosa ferramenta, principalmente para quem deseja aprofundar os conhecimentos em redes. Vamos para a próxima aqui. Conformidade com regulamentações. Outro tópico interessante aqui. Então, o Wireshark pode ser utilizado para garantir a conformidade com regulamentações de segurança para fins de auditoria e investigações. Então, quando a gente pede que algum equipamento esteja compliance com relação a alguma norma técnica, por exemplo, com alguma RFC, então a gente basicamente pede capturas de rede referente ao tráfego que esse equipamento está gerando. Então esse tráfego pode ser capturado com o Wireshark e ele pode ser analisado com o Wireshark para essa finalidade. Para a parte de análise de protocolos, tá? Então protocolos de rede podem ser muitas vezes complexos, tá? E o Wireshark oferece diversas ferramentas para ajudar a entender de forma prática, desvendando a estrutura de pacotes e detalhes no flow da comunicação. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Vou falar do protocolo DNS. O DNS é um protocolo pergunta-resposta. Então eu vejo a minha máquina fazendo uma pergunta para o meu servidor DNS. Qual que é o site bolinha.com, por exemplo? E eu vejo o servidor DNS respondendo bolinha.com está no endereço IPv4 tal. Então isso é um protocolo extremamente simples, pergunta e resposta. Mas também existem protocolos que são um pouco mais complexos do que simplesmente uma pergunta e uma resposta. Vamos dar como exemplo aqui o protocolo SIP, que é um protocolo simples ainda, né? Mas uma chamada ela não se estabelece numa única pergunta e numa única resposta. Existem uma troca de umas 5 ou 6 mensagens ali e o Wireshark ele discrimina essas mensagens que fazem parte do mesmo call ID. Oferece diversas ferramentas para você poder analisar chamada por chamada, agrupando todas essas mensagens num único call ID. Ele te oferece telas para você poder escutar o áudio referente ao RTP de cada chamada. Isso não vale apenas para o protocolo SIP, mas para outros protocolos de sessão, como o MGCP ou H248, por exemplo. E também não só para protocolos de sessão, mas o Wireshark tem uma série de ferramentas para análise de protocolo TCP, para análise de latência, para análise estatística. Então, o Wireshark é uma ferramenta completa para você poder analisar todos os tipos de protocolo de rede. Testes de segurança e pentest. Essa aqui é uma outra aplicação de uso do Wireshark. Então você não vai utilizar o Wireshark para fazer um pentest. Tá? Então você utiliza o Wireshark para você poder analisar o comportamento de rede gerado pelo equipamento ao qual você está submetendo um pentest. Então está aí uma aplicação bem interessante do Wireshark para isso. Uma outra área de uso do Wireshark é para recuperação de dados. Então a partir do tráfego capturado você consegue extrair o dado original através da exportação do payload, do conteúdo trafegado na rede. Então, tem vídeo meu aqui no canal explicando como é que você faz isso. Então, por exemplo, você vai transferir um arquivo PDF de uma máquina para outra e você tem os dados capturados, você consegue, a partir dos pacotes de rede capturados pelo Wireshark, exportar o payload, exportar o conteúdo desses pacotes e extrair o arquivo PDF original entre uma máquina e outra. A mesma coisa você consegue fazer com chamadas telefônicas. Então imagina que você deixou lá o Wireshark capturando o tráfego de todas as chamadas de uma central telefônica e você consegue, a partir desse tráfego, escutar todas as ligações. Tem uma série de aplicações do Wireshark para você conseguir extrair
o conteúdo dos pacotes, recuperando o dado original a partir do tráfego coletado. Tá? Então dá uma procurada aí no canal, tá? Tem alguns vídeos meus explicando esses procedimentos. E também uma área que eu utilizo muito, que é documentação, relatórios e laudos técnicos. Tá? Então o Wireshark ele provê uma série de ferramentas para exportação e impressão dos dados capturados, para que você possa redigir tais documentos de forma prática e intuitiva ao leitor. Então muitas vezes você chega lá numa perícia, você tem que conseguir abstrair os dados coletados, os pacotes coletados e expor eles de uma forma didática, muitas vezes para um juiz que vai ter que ler aquilo ali que você escreveu de uma forma que ele entenda. Então tudo tem que ser muito didático, fácil de se entender, e o Wireshark ele provê diversas ferramentas para te ajudar com isso. Muito bem, pessoal. Vamos para a terceira pergunta. O que é importante saber para utilizar o Wireshark? Tá, então, basicamente, o único pré-requisito que eu peço antes de você começar a trabalhar com o Wireshark é que você tenha um conhecimento básico em redes. Saiba o que é endereço IP, saiba o que é uma porta de comunicação, ter uma noção sobre quais protocolos operam em quais portas. Então, isso daí é importante você saber para uma rápida associação ali dos dados apresentados pelo Wireshark. E também saber, basicamente, como é que uma rede funciona, por exemplo, como é que as máquinas comunicam através de um switch, quando que uma máquina deve passar por um gateway, por um roteador, saber como é que uma regra de NAT é aplicada ali num firewall, por exemplo. Muitas vezes os dados vêm de fora e você tem que saber como é que os dados estão chegando até aquela máquina. Então ter essa noção de como é que uma rede funciona, basicamente é o pré-requisito inicial ali para que você possa começar a lidar com o Wireshark, para que você possa fazer uma análise madura. Quarta pergunta. Eu preciso conhecer todos os protocolos de rede para usar o Wireshark? Definitivamente não. Tá? Então, para você trabalhar com Wireshark, geralmente você vai ter uma área que você vai se especializar, e nessa área existem alguns protocolos que você vai ter que entender mais. Então, por exemplo, eu trabalho muito lá com protocolo SIP, com protocolo RTP. Então, esses protocolos eu preciso ter um conhecimento um pouquinho melhor. Outros protocolos, por exemplo, eu tenho um conhecimento superficial. Então, pega lá MGCP, H248, eu tenho uma noção de como é que eles funcionam. Já trabalhei com eles no passado, mas não fui tão a fundo quanto no protocolo SIP, por exemplo, que eu já conheço um pouco melhor. Depois vem outros protocolos, por exemplo, conheço ali um pouquinho RTCP, DNS, eu utilizo bastante. Tenho uma noção ali do FTP, HTTP, DHCP. Tá? Então, se eu precisar analisar esses pacotes, eu vou saber o que está acontecendo ali, mas não sou nenhum especialista para analisar esse tipo de tráfego, por exemplo. Então, assim, não precisa ter conhecimento em todos os protocolos, que quando você abre o Wireshark, você literalmente se assusta ali. Ele começa a capturar todos os tipos de pacote de rede, são milhares e milhares de pacotes, centenas de protocolos que estão ali passando na tua frente. Então, de fato, ele assusta um pouco de início, mas saiba que 99% do que foi capturado não vai ser utilizado, você não vai precisar analisar. Então, por isso que é importante você conhecer os filtros no Wireshark. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Sobre isso, porque você literalmente não precisa analisar tudo que foi capturado, tá? E também uma coisa importante é a pilha de protocolos abaixo da aplicação ali que eu estou analisando, por exemplo, o SIP, eu preciso ter um bom conhecimento. Então, por exemplo, o TCP, o UDP são os mais utilizados. Então, abaixo do protocolo de aplicação ali que eu estou analisando, por exemplo, o SIP, o RTP, por exemplo, então toda a pilha de protocolos abaixo eu conheço bem. Então, por exemplo, o UDP, TCP, tá? Então ali na camada de transporte eu conheço bem esses dois protocolos. Abaixo a gente tem a camada de rede com IPv4 e IPv6. Tá? Então também conheço bem esses dois protocolos. A gente não precisa saber todos os cabeçalhos ali especificamente, o que faz cada um, mas é importante você poder abrir esses cabeçalhos e saber o IP de origem, o IP de destino, a porta de origem, a porta de destino. Né? Abaixo da camada de rede a gente vai para enlace, então ali tu tem o protocolo ARP, que é importante você ficar de olho nele. Tá? Então já peguei muitos casos de rede aí onde a gente tinha problema de endereçamento IP duplicado ou problemas de redundância entre equipamentos que estão se perdendo ali na troca dos MAC address que vão assumir o endereço IP virtual por protocolo VRRP, por exemplo. Então é importante você ter uma noção da pilha TCP/IP ou da pilha UDP/IP, tá? Que isso daí vai te ajudar muito. Então é normal você no teu dia a dia acabar se direcionando para
analisar um conjunto de protocolos e você acabar deixando outros protocolos de lado. Isso daí vai acabar acontecendo. Tá? Não tem como ser especialista em tudo, não tem como você saber todos os protocolos de rede que existem no mundo. Tá? Isso daí não vai acontecer. Tá? Então, basicamente, você vai ter que se especializar em um conjunto de protocolos que se auxiliam e operam ali em conjunto. E isso é o que você vai acabar trabalhando com o Wireshark. E também tem situações onde chegam problemas para você com protocolos que você não conhece, que você tem que analisar. E muitas vezes o problema não está relacionado ao protocolo em si, mas sim a camadas inferiores, lá abaixo do TCP/IP ou abaixo do UDP/IP, por exemplo. Então, por exemplo, uma vez uma empresa de rastreamento veicular chegou para mim e falou: Gilson, preciso que você emita um laudo sobre a conformidade do meu equipamento para garantir que ele vai estar dentro de um plano de celular que eu estou contratando mensalmente. Então, essa empresa tinha contratado lá um plano de 3 MB para cada chip, para cada rastreador veicular, e esse plano não podia exceder essa cota. Aí eles me mandaram um documento explicando: olha, Gilson, o meu equipamento ele vai mandar um pacote de 75 bytes a cada 3 minutos quando o carro estiver ligado, e ele vai mandar um pacote de 77 bytes a cada 10 minutos quando o carro estiver desligado, por exemplo. E baseado nisso eu falei: tá, então pega um rastreador, aponta para o meu endereço IP, eu fiz um NATzinho ali da porta que ele mandava o pacote, deixei o Wireshark ali coletando por um dia aquele tráfego referente àquele endereço IP do rastreador que ele tinha direcionado, né, para o meu endereço IP. E no dia seguinte eu fui dar uma olhada nos pacotes e eu vi que ele mandava para mim um pacote a cada 30 segundos, um pacote a cada 40 segundos, mandava 3 pacotes ao mesmo tempo de 70 e poucos bytes. E o protocolo em si não era lá uma coisa muito complexa. Dava para abrir o payload e você via lá, eu não me lembro agora, mas, por exemplo, tá, a placa do carro, um par de coordenadas, latitude e longitude, um timestamp, e o estado do motor estava ligado ou desligado, e mais algumas outras informações, por exemplo. Então não era difícil entender aquele protocolo, mas você dava para ver ali, por exemplo, até pelas camadas inferiores ali pelo TCP/IP, se você pegasse o timestamp das conexões de cada pacotinho enviado, para mim não condizia com o que estava descrito no documento, por exemplo. Então, assim, não é porque eu não entendo do protocolo de comunicação lá do rastreador veicular que eu deixei de fazer análise desse caso, por exemplo. Então eu me aproveitei das camadas inferiores ali de transporte de rede, por exemplo, dos filtros do Wireshark, da análise do timestamp dos pacotes, por exemplo, e eu expliquei para ele: olha, o que você está me falando no teu documento técnico não condiz com a minha captura, por que ele está mandando essa quantidade de pacotes? Então, se você não analisar essa regularidade dos pacotes, você vai acabar extrapolando o plano contratado com a operadora de telefonia celular que te entrega o chip para cada rastreador. Então eu estou contando essa história justamente para que você saiba: olha, não é porque eu não entendo do protocolo de rastreamento veicular que eu vou deixar de fazer uma análise, por exemplo. Então às vezes acontecem de vir casos, né, para que a gente faça algumas análises e você não analisa pelo protocolo da camada de aplicação em si, mas você analisa pela pilha TCP/IP ou pela pilha UDP/IP, que podem te entregar as informações que você precisa para conseguir tirar algumas conclusões. Tá? Bem, a questão dos filtros, o poder dos filtros e operadores lógicos. Então, assim, você fez a captura com o Wireshark e você deixou lá rodando o Wireshark, coletou dados por 1 hora, 2 horas, por exemplo, até que o cliente ele reportou para você o problema. Olha, aconteceu o problema, seja lá o que for. Caiu a conexão com o teu servidor, caiu uma chamada telefônica, teu site caiu, o cliente não conseguiu acessar o teu site, seja lá o que for. Tá? Então você deu o stop lá na captura do Wireshark e você está lá com um arquivo gigante, com dezenas de milhares, centenas de milhares de pacotes, por exemplo, e aí? O que você faz? Então o primeiro passo é você filtrar o que tu precisa, seja pelo horário, pelo timestamp, pelo IP de um host, pelo endereço MAC address, pela porta de comunicação, seja pela porta de destino, seja pela porta de origem, seja por tamanho do pacote, pelo número telefônico de A, pelo número telefônico de B, pela URL da página que o cara tentou se conectar, pelo endereço IP de uma query que retornou, seja tipo IPv4 ou IPv6, tanto faz. Existem várias formas de você conseguir filtrar o tráfego que você precisa no Wireshark.
Então, se você tem os dados ali, você tem que conseguir filtrar eles, e não basta filtrar os dados no Wireshark, você muitas vezes tem que combinar filtros através de operadores lógicos, que são, por exemplo, o AND, o OR ou o NOT. Tá? Então, esses operadores lógicos, eles auxiliam você a conseguir deixar os teus filtros mais precisos. Você consegue adicionar informações de forma muito precisa e remover informações de forma muito precisa da apresentação do tráfego ali no Wireshark, combinando filtros com operadores lógicos. Então, tem vídeo aqui no canal meu explicando como é que se utiliza, como é que se combina esses filtros e operadores lógicos de forma a conseguir chegar onde você precisa. Lembrando, 99% do tráfego coletado você não vai precisar utilizar, você tem que remover o que tu não precisa, deixar ali o resultado, e a partir daquele resultado você tem que refinar ainda mais a tua busca. Então, por isso que eu sempre bato o pé, e até nos meus cursos, uma das primeiras coisas que eu ensino é como é que você trabalha os filtros em cada camada, para cada protocolo, para cada cabeçalho ali, por exemplo. Você consegue aplicar um filtro para conseguir ser extremamente preciso na tua busca. Tá? Então, por exemplo, esses dias lá no trabalho, um cabra me mandou um arquivo Wireshark de 800 MB referente a 1 minuto de captura de tráfego lá dos equipamentos. Né? Aí eu falei, Gilson, aconteceu aqui o problema durante esse arquivo. Daí eu, tá bom, um arquivo de 800 MB é muito complicado você conseguir manusear ele, qualquer filtro que tu aplique demora muito, né? Para dar os resultados, e às vezes você tem que aplicar vários filtros ali, vai refinando a tua busca, e você perde muito tempo com um arquivo muito grande. Então a primeira coisa que eu fiz nesse arquivo de 800 MB foi filtrar os endereços IPs que eu estava analisando ali, apliquei o filtro, exportei os pacotes do Wireshark para um novo arquivo PCAP e gerou um arquivo de 50K, 50 KB. Então a partir daí eu consegui trabalhar de forma mais leve, né? Depois que você aprende a utilizar os filtros, você fica viciado neles, tá? E é muito fácil você conseguir criar uma string de filtros gigantesca para conseguir chegar exatamente ao ponto em que você precisa. Então, aprenda a utilizar os filtros do Wireshark, tá? Então, essa daí é uma dica que eu sempre dou. E vamos lá, depois que eu achei o que eu queria, o que eu faço, né? Então, muitas vezes tem casos assim que eu não sei o que está acontecendo de errado. Tá, então tem lá um caso que dá problema, um caso que funciona, é um problema intermitente, e a gente acredita que o problema possa ser analisado do ponto de vista de rede. A primeira coisa que eu faço é me dar um good case e um bad case. Então eu pego o tráfego de um cenário bom, pego o tráfego de um cenário ruim, filtro os pacotes referente a uma chamada telefônica e comparo os pacotes lado a lado, o pacote bom e o pacote ruim. Então eu vou analisando caso a caso, pacote por pacote, cabeçalho por cabeçalho, e vejo onde que tem uma diferença que eu acredito que possa estar interferindo ali, gerando aquele problema. Então, a partir dessa comparação do caso bom e do caso ruim, já me dá uma boa de uma direção para saber onde que eu devo atuar. Então, eu não fico ali chutando o problema, eu não fico ali trabalhando por tentativa e erro. Então, a partir de um caso bom comparado com um caso ruim, tá? Então fica fácil de você analisar isso daí com os pacotinhos lado a lado. Vamos para a pergunta número 6 agora. Tá? O Wireshark resolve o problema? Tá? Então a resposta para isso é não. O Wireshark não resolve o problema. Tá? O Wireshark é uma ferramenta de análise. Ele, a partir dessa ferramenta de análise, permite que você literalmente visualize o tráfego de rede, visualize o protocolo, visualize a comunicação entre dois dispositivos de rede, e a partir daí você sabe onde atuar. Então, por exemplo, quando você não utiliza o Wireshark, é normal você ficar ali trabalhando, perdendo tempo em cima de equipamento que não está apresentando problema. Esses tempos um colega meu ele precisou de uma ajuda em cima de uma central telefônica que não estava conseguindo registrar um SIP trunk numa operadora qualquer. E ele estava ali configurando firewall, reconfigurando firewall, apagando regra, mudando porta, e ele estava batendo no firewall constantemente ali. Só que quando a gente colocou o Wireshark na jogada para ver o que o PBX estava mandando, ou por onde que o firewall estava roteando, por qual link estava saindo aquela requisição, deu para ver que a central telefônica não estava nem mandando o pacote inicial de registro. E o cara estava ali há dias, por exemplo, trabalhando em cima do firewall, trocando o firewall, tirou o firewall do cliente, colocou um roteador por conta própria,
e mesmo assim não funcionava, né? Só que o problema não estava ali no firewall, o problema estava na central telefônica que não conseguia gerar o pacote de registro. E quando a gente colocou o Wireshark para ver isso daí, eu baixava o serviço ali na central telefônica, subia o serviço para ver a central disparando os pacotinhos de register, simplesmente não saía nada da central. E o cara ali há dias perdendo tempo com o firewall. Então a partir daí a gente sabia que a central telefônica estava com algum problema. E quando a gente foi analisar o equipamento, a central telefônica, a gente viu que não tinha DNS configurado lá na interface de rede da central telefônica e o CP trunk que ele havia configurado apontava para um FQDN de uma operadora. Então, assim, a conclusão foi que a central não tinha servidor DNS configurado, ela não conseguia fazer a query DNS referente ao FQDN configurado lá no CP trunk para saber para qual endereço IP mandar o register, então ela simplesmente entrava num deadlock ali de que não conseguia gerar essa requisição. Então, assim, com o Wireshark foi possível a gente enxergar esse problema que estava acontecendo e direcionou os esforços para cima do equipamento correto. E quando você aprende a interpretar o tráfego de rede ali com o Wireshark, você para literalmente de ficar perdendo tempo com o equipamento que não deve. Então você passa a saber onde você investiu o teu esforço, ganhando mais tempo, trabalhando de forma mais rápida, né? Então, por exemplo, eu já vi muita gente trabalhando de forma totalmente empírica. Quando algo não funciona, ele fica atualizando a versão de equipamento, fica zerando o equipamento, reprogramando aquele equipamento de novo, chega a trocar o equipamento, troquei a central telefônica, mas continua o mesmo problema. Então não é problema meu, é problema do roteador, é problema da operadora. Então, essa não é a melhor forma de se trabalhar, sendo que você tem uma ferramenta free disponível ali para que você possa literalmente enxergar de quem que é o problema ou não. Tá? Então você passa a investir o teu esforço, passa a investir o teu tempo em cima do equipamento correto. E muitas vezes acontece também, pessoal, de você fazer uma captura e concluir que do ponto de vista de rede está tudo certo. Tá? Já aconteceram casos de clientes reclamando, poxa, as ligações do softphone aqui não estão boas. Então, poxa, você vai lá, captura o pacote de rede na central telefônica, na origem. O pacote está saindo da central telefônica, está correto. Aí você captura os dados lá no receptor, compara. Poxa, o timestamp dos pacotes RTP estão perfeitos, tu tem uma latência extremamente baixa. O intervalo entre um pacote RTP e outro é constante. Está lá cravado uma média de 20 milissegundos, que é o que foi negociado pelo P-Time do protocolo SDP. Então você vê os pacotinhos RTP chegando com um período perfeito de tempo entre cada um, e mesmo assim a chamada continua ruim ali para aquele usuário, por exemplo. Então tiveram casos que a gente utilizou o Wireshark para fazer análise, onde descobrimos que o problema simplesmente não era a rede, estava mais acima, era o computador. Quando a gente foi ver, tinha um antivírus que utilizava um recurso de DPI, que é Deep Packet Investigation, por exemplo, onde cada pacote que chegava ali na interface de rede, no sistema operacional, o antivírus ele passava o olho, analisava o pacote, tá tudo bem, passa para a aplicação, por exemplo. Só que essa análise de Deep Packet Investigation era aplicada para cada pacote RTP que chegava naquele usuário, e isso daí acabava gerando uma latência do ponto de vista de aplicação quando ia entregar o pacotinho para aplicação do softphone. Então ele chegava com o timestamp literalmente alterado. Então, do ponto de vista de rede estava tudo certo, mas quando chegava no sistema operacional, antivírus, aplicação, o timestamp dos pacotes já estava completamente alterado, gerando uma distorção no áudio para o usuário que estava escutando os pacotinhos que estavam chegando. Tá, então a gente concluiu que do ponto de vista de rede estava tudo certo, então a gente focou no computador, paramos de perder tempo na rede. Então esse daí é um outro exemplo de que quando a gente trabalha com Wireshark, muitas vezes a gente conclui que o problema não é a rede. Tá? Então a gente passa a focar em outros equipamentos, mas foca no lugar certo. A pergunta número 7, por exemplo, erro de configuração nos equipamentos, eu acho que está muito relacionado com o que a gente discutiu ali na pergunta anterior. Né? Então aqui, por exemplo, eu falo a respeito de problemas com operadoras VoIP. Tá? Então isso daí é uma coisa muito comum. Né? Muitas operadoras VoIP simplesmente não fazem nenhum tipo de análise em cima do problema relatado. Portanto, essa análise fica por conta do mantenedor provar que o problema não é seu.
Então, a partir do momento que você mostra uma análise mínima para a operadora, dizendo que o problema é deles, daí sim que eles colocam os analistas deles para analisarem o caso. Mas, antigamente ficava a cargo da operadora, né? Olha, você não está me mandando o pacote correto. Olha, quem mandou o buy aqui foi a tua central telefônica, não fui eu. Então, foi você que desconectou a chamada. Ó, esse streaming RTP aqui, ele está chegando com um timestamp diferenciado para mim do que foi negociado. Então, toda essa análise agora fica por conta do mantenedor. Você é que precisa avaliar o que está de errado e aí você precisa informar a operadora o que eles estão fazendo de errado. Tá? Então, muitas vezes você está lá no meio de uma briga, o teu cliente está reclamando que as ligações estão caindo, você tem um CP trunk lá da tua central telefônica com a operadora e simplesmente você fica naquela briga, né? Você fala que o problema é a operadora fala que o problema é seu, tá? Você não tem como provar que o problema está com a operadora porque simplesmente você não está analisando o caso com o Wireshark, você não está utilizando as informações que estão ali disponíveis para você. Então, você fica naquele fogo cruzado. Tá? E quando você mostra o mínimo de análise para a operadora, quando você fala, olha, de acordo com essa captura do Wireshark, olha aqui no frame 758, quem está mandando o buy vem do IP da operadora e não do IP da central telefônica, então a partir daí você já tem tudo o que tu precisa para mostrar para a operadora que o problema é deles, e eles que corram atrás. E a mesma coisa o contrário. Então, se você se colocar no lugar da operadora e você mostrar que a análise, e você mostrar a partir da análise da captura do tráfego, que quem está mandando a desconexão, por exemplo, vem do endereço IP da central telefônica ou do firewall do cliente, tá? Então você já tem o que precisa para poder provar que o problema não é seu. Tá? Então existem esses dois lados. E também tem aquela questão, né? Já vi muita gente trocando equipamento só para provar para operadora que o problema não é do equipamento. Então, assim, já vi muita gente ali, olha, eu troquei a minha central telefônica e continua caindo ligação. Né? Mas o que, que isso significa? Então, tem gente que ainda trabalha dessa forma. E se é você, então eu te sugiro, aprenda o Wireshark que vai facilitar muito a tua vida. Tá? Então, pessoal, a pergunta número 8 aqui é: como é que eu faço para capturar os dados com o Wireshark? Então, existem várias formas de você fazer a captura com o Wireshark, por exemplo. A primeira delas, que é a que a gente mais utiliza, é a partir do próprio equipamento. Então, a maior parte das centrais telefônicas que eu já trabalhei permitem você fazer a captura a partir dela mesmo. Então, tem lá uma aba de manutenção, onde você tem lá troubleshooting, alguma coisa assim, e você dá um capture lá, dá um play lá para inicializar a captura interna no próprio equipamento. Aí você faz a chamada, reproduz o problema, vai lá na área de manutenção, para e faz o download do arquivo PCAP para analisar com o Wireshark. Muitos equipamentos, muitos media gateways, muitos aparelhos telefônicos têm esse recurso e é um dos mais utilizados. Além disso, muitas vezes aparelhos telefônicos IPs têm recurso próprio de captura. Quando não tem, ele tem uma forma de você espelhar o tráfego da porta que vai para o switch para a porta que vai para o PC. Tá? Então você consegue capturar a partir do próprio aparelho telefônico. Muitos aparelhos telefônicos IP, hardphone IP tem esse recurso. Quando você está lidando com softphone, então tá fácil, você está capturando ali no próprio PC, né? Então basta rodar o Wireshark nele para conseguir capturar o tráfego nele, ou capturar o tráfego lá no SIP Server, se você tiver esse recurso de captura interna na tua central telefônica, né? E basicamente é isso. Outra forma de se capturar, que era a que eu mais utilizava em campo, eu costumava carregar um switch portátil que tinha função de port mirror. Então eu tinha lá um switchzinho de 5 portas, por exemplo, onde eu ligava a central telefônica em uma porta, eu ligava o switch do cliente em outra, então permitia a comunicação da central com o restante da rede. E as portas intermediárias ali, 2, 3, 4, por exemplo, eram as portas que espelhavam o tráfego onde estava ligada a porta da central telefônica. Então eu ligava o meu notebook com o Wireshark nessas portas que tinham o port mirror ali configurado, e tudo que chegava na central telefônica ou tudo que a central telefônica mandava para a rede era automaticamente replicado, copiado para o meu notebook que tinha o Wireshark ali rodando. Então eu conseguia espelhar o tráfego da central telefônica. Isso vale para qualquer equipamento, não só a central telefônica. Tá? Então, muitas vezes tu chega em cliente, o cara lá não tem um switch gerenciável, que tu possa entrar no switch e programar o port mirror. Então, eu tinha essa saída, então eu tinha
então tinha esse switchzinho portátil na minha mochila sempre. Tá? É uma das formas que a gente mais utiliza. Quando você chega num cliente que tem mais estrutura, por exemplo, então você consegue pedir para que o pessoal da TI acesse um switch gerenciável e replique o tráfego da central telefônica temporariamente para uma porta disponível, para que você possa ligar o teu notebook ali para capturar o tráfego com o Wireshark, né? Tem essa possibilidade também. Além disso, existem dispositivos de captura portáteis, tá? Como Network Taps. Então esses dispositivos Network Taps, eles atuam de forma praticamente invisível na rede, apresenta uma baixíssima latência nessa bridge que é criada entre os dispositivos, né, porque ele entra no meio entre um dispositivo e outro. Eu sempre gostei muito do switch portátil. Hoje em dia tu compra o switch portátil Gigabit, tá, de 5 portas, gerenciável, por cerca de 200, 250 reais. É uma ferramenta extremamente útil para você começar a fazer análise quando os teus equipamentos eles não provêm uma maneira mais prática de você fazer a captura do tráfego, tá? De forma interna. E também existe uma outra forma, eu não vou negar que eu já fiz, tá? Porque o que eu já utilizei muito, eu tinha um hubzinho, né? Que o hub tem a característica de receber um pacote e replicar esse pacote para todas as portas. E eu utilizava isso daí para conseguir coletar o tráfego de sinalização das centrais telefônicas na época que eu comecei a mexer com isso daí. Então eu não tinha um switch gerenciável portátil. Algumas centrais telefônicas que eu trabalhava não tinham função de captura interna, e o único meio que eu tinha era ligando esse hub para conseguir replicar o tráfego da central telefônica para o meu notebook com o Wireshark rodando. Então, mas você paga um preço bem alto por isso, né? Porque o hub tem um desempenho bem baixo, as portas eram todas de 10 megabits ali. Então tem essa opção também, já usei, hoje em dia não tem mais como, né? Então então eu utilizo muito um switch portátil quando os meus dispositivos não têm captura interna. Bem, nona pergunta: quando e por que eu comecei a utilizar o Wireshark? Tá? Então, eu até comentei ali no começo desse vídeo, né? O primeiro contato que eu tive com o analisador de tráfego foi em 2006. Ele ainda era conhecido como Ethereal. Eu baixei e instalei ele quando eu estava estudando para uma certificação do CCNA na época. Quando eu baixei e instalei o Ethereal na época, eu fiz alguns testes ali, eu fiquei bastante impressionado com a forma como ele apresentava os pacotes capturados, bem fidelizado com o modelo OSI, por exemplo. Né? Então, como eu estava na academia Cisco ali na época, a gente é martelado com o modelo OSI por mesas ali na cabeça, né? Então, na hora que eu bati o olho no Ethereal, percebi isso daí e falei, nossa, legal. Comecei a abrir os pacotinhos, comecei a ver, poxa, MAC address de origem, MAC address de destino, né? Olha só, tem um cabeçalho para VLAN. Aí eu abri o próximo cabeçalho de rede, os parâmetros de QoS, DSCP, IP de origem, IP de destino, por exemplo, fora os outros cabeçalhos ali que a gente estudava muito na época, né? E eu fui analisando camada por camada, fazia alguns testes com conexão TCP, com DP, e dava para ver muito bem ali. E eu achei muito prático de se analisar, porque dava para ver bem o comportamento, as diferenças entre os protocolos TCP, UDP, por exemplo. E eu gostei do Ethereal na época, achei muito bom para estudar os conceitos de rede mesmo, mas eu confesso que eu não fui muito adiante com ele, né? Mas eu passei a utilizar mesmo o analisador de rede em 2009, quando eu participei de uma homologação de um SIP trunk de uma operadora daqui de Curitiba com uma nova central telefônica que a Panasonic estava lançando na época. E veio um engenheiro da Panasonic, eu fui acompanhar ele ali para preencher o relatório de homologação e fazer os testes com ele, né? E ali ele começou a utilizar o Wireshark. Eu até achei engraçado o nome, ali na hora que ele me falou desse programa, né? Eu falei, isso daí é o Ethereal, né? Ele falou, sim, o Ethereal virou Wireshark e tal, só que o Wireshark ele tinha algumas funcionalidades a mais para telefonia IP, que era o que a gente ia utilizar para preencher o relatório de homologação desse produto. E nesse relatório de homologação, tinha lá uns 50 itens, eu não me lembro agora, mas ali foi onde eu passei a ter mais contato com o protocolo SIP, porque dava para ver, a operadora pedia lá, né? Faça uma chamada de entrada com o codec G729A
e faça com que o lado B desligue a chamada, por exemplo. Então eu dava o play ali na captura, fazia a ligação conforme a operadora pedia, capturava os dados, salvava o arquivo, preenchia o relatório, por exemplo. E tinha uma série de itens ali que iam sendo solicitados, e para cada item desses ele pedia a captura Wireshark. E ali eu comecei a ver, poxa, esse Wireshark é legal para ver o protocolo SIP, dava para trabalhar cálculo de banda, cálculo de consumo de banda, escutar a ligação, analisar o flow da chamada, ver quem é que tinha desligado, e eu fiquei extremamente impressionado com isso. Em 2009 eu estava começando a faculdade de engenharia ali, e a partir daí eu quis direcionar totalmente a minha carreira para isso, né? Então eu foquei muito, comecei a fazer testes básicos de chamada, comecei a entender o comportamento do protocolo, comecei a ler sobre isso, estudar um pouco as RFCs referente ao protocolo SIP. E o engenheiro da Panasonic teve que ir embora, e eu continuei trabalhando em cima do relatório para entregar para a operadora, né? Então ali para mim foi uma grande aula que eu tive sobre o protocolo SIP. Deu para entender bem as variações do protocolo. Eu comecei a aprender muito sobre os métodos, códigos de resposta, como que a gente utilizava o Wireshark para filtrar a parte básica que eu precisava apresentar ali para eles, né? Então basicamente foi em 2006 que eu tive meu contato com o Ethereum, mas foi em 2009 que eu comecei a utilizar o Wireshark mesmo para lidar com o protocolo SIP, e a partir daí tudo o que eu fiz em campo na área de suporte técnico sempre foi trabalhando com o Wireshark, sempre utilizando o Wireshark para conseguir analisar o problema, mesmo quando não precisava. Eu botava o Wireshark ali só para ver o tráfego rodando, né? Então isso daí foi agregando experiência, conhecimento. Pergunta 10, última pergunta, né? Quero trabalhar com análise de protocolos. Qual que é o primeiro passo? Tá, então eu sempre digo, olha, aprenda redes, tá? Saiba como é que as redes funcionam, saiba quando máquina com máquina estão conversando na mesma rede. Máquina, switch, máquina, não passa por roteador. Então tem que ter alguns conceitos básicos assim, para que você possa entender bem o flow de comunicação que está sendo apresentado ali no Wireshark, né? Conheça bem endereçamento IP público, endereçamento IP privado, tá? Saber bem a diferença entre um e outro. Saiba em quais portas os principais protocolos operam. Mais uma vez, não precisa saber tudo, né? Então, sim, basta você saber ali as principais portas dos protocolos que você quer analisar, para que você possa filtrar e separar uma coisa da outra ali no Wireshark. Então, você não precisa perder tempo com coisa que não te interessa, tá? Mais uma vez, 99% do tráfego coletado você não precisa analisar. Um item muito importante aqui para você que vai trabalhar com Wireshark é conheça os elementos da rede em que você está analisando. Tá? Se você pegar uma captura Wireshark sem saber o que é o aparelho IP, sem saber o que é a central telefônica, sem saber quem que é o servidor HTTP, sem saber quem que é o cliente, qual que é o endereço IP do cliente que está girando a requisição para ti, sem saber qual que é o IP do roteador, dá para você descobrir ali, né, pelo Wireshark, mas é muitas vezes trabalhoso. Então, quando mando uma captura, a primeira coisa que eu faço é anotar todos os endereços IP de todos os envolvidos, né, para que quando você abre a captura já está um pouco mais fácil. Então você consegue até filtrar de forma mais específica, já sabendo quem é quem na tua rede. Tá? Então eu chamo isso de ambientação, tá? Então esteja bem ambientado no ambiente que você vai analisar. Tá? Isso daí é fundamental, saber quais são as interfaces dos teus equipamentos, quais são os endereços IPs, quais são os protocolos que eles estão se comunicando, tá? Justamente para facilitar a tua vida. Inglês, pessoal, inglês vai te ajudar muito no processo de aprendizado, porque como a gente está analisando com protocolo é sempre uma sopa de letrinha. Essas sopas de letrinha são totalmente baseadas em palavras em inglês, tá? Então você vai pegar lá TCP, UDP, IP, SIP, MPLS, MGCP. Então tudo isso daí são baseados em palavras, termos técnicos, e tudo isso daí deriva do inglês. Então se você souber o que significa, fica um pouco mais fácil de você associar uma coisa a outra e fica mais fácil o aprendizado também. Não vou dizer que é impossível, não é, caso você não saiba inglês, mas o inglês ele vai te ajudar muito no processo de aprendizado da análise de protocolos, tá? Tudo é inglês. Todos os protocolos são em inglês, todos os valores, quando não são numéricos, são em inglês, né? Então o inglês ele vai te ajudar muito, ele vai te alavancar muito nessa questão de análise de protocolos.
A questão aqui é estude os protocolos que você queira conhecer, por exemplo, leia livros, tá? Hoje em dia tem muita informação na internet, tem muitas videoaulas no YouTube, por exemplo, referente à explicação de protocolos, tá? Não é algo muito formal, mas ajuda você pegar uma base, tá? Eu utilizo muito o ChatGPT também. Tem perguntas que eu faço às vezes para o ChatGPT que ele pega e me responde na lata o que eu preciso saber. Tá? Tem que tomar alguns cuidados, confere algumas informações que o ChatGPT te passa, por exemplo, mas ele é uma boa fonte de informação para tirar dúvidas quando você precisa saber alguma informação de bate-pronto que é muito específica. Mas, mesmo assim, cuidado com as respostas que ele te dá. Tá? Leitura de RFC, às vezes precisa fazer, só que assim, é chato pra caramba ler uma RFC. Tá? Eu já tive que ler algumas. Eu não gosto de ficar lendo RFC por conta própria. Eu tô de bobeira aqui, eu vou ler uma RFC. Não. Tá? Eu geralmente leio mais para consultar uma informação ou outra, algum dado mais específico, né? Às vezes para provar alguma argumentação. Olha, o meu equipamento está agindo da forma correta baseado na seção tal da RFC 3261, por exemplo. Então eu utilizo isso daí como base para argumentação. Mas dificilmente eu saio lendo RFC por conta própria, a não ser que precise fazer alguma implementação, entender algum protocolo novo, por exemplo, mas a introdução das RFCs geralmente te dá um overview a respeito do protocolo que vai ser discutido ali, mas a RFC ela é a base para você entender um protocolo. Então eu leio ela de forma mais específica para saber alguns pontos onde eu tenho mais interesse. As RFCs das camadas inferiores ali da pilha TCP IP, da pilha UDP-IP, por exemplo, essas daí eu já li, são RFCs curtas, tá? E é bom para você conhecer bem a base das redes. E o último ponto que eu digo, pessoal, é não tenha medo de encarar algo que você não conhece. Tá? Então, muitas vezes quando você vai ter que analisar um caso, quando você vai ter que analisar um problema de rede baseado numa captura Wireshark, você tem que literalmente deitar e rolar na lama. Tu não pode ter medo de se sujar, porque se você não se envolver com o que está sendo apresentado ali, por exemplo, dificilmente você vai conseguir chegar em alguma conclusão. Tá? Então não tenha medo de encarar algo novo. Tá? Muitas vezes mandam capturas e falam, olha, eu não consegui achar nada aqui nessa captura. Tá? Acontece. Então, pessoal, esse aqui ficou um vídeo bem longo. Tá? Eu vou fechar por aqui, mas espero ter esclarecido as dúvidas aí de vocês. Se você quiser saber mais sobre o Wireshark, deixa a sua pergunta aí nos comentários, dá um like, se inscreve no canal e um grande abraço. Tchau, tchau.